Olá, folhetins! Está começando mais um Teletran, o seu podcast cultural aqui no Folhetim Play. E hoje o papo é sério, sem risadinha. Brincadeira, porque a gente tá cheio de histórias inspiradoras também. Vamos falar sobre etarismo, o preconceito contra pessoas com idade, especialmente no mundo da cultura. A gente vai mostrar como esse preconceito aparece nas telas, nos bastidores e até nas oportunidades de carreira. Mas também vamos nos destacar trajetórias que mostram que talento, criatividade e potência não têm idade. E claro, vamos trazer filmes, séries e até reality show com protagonistas maduros que provam que a cultura é feita por todas as gerações e que cada fase da vida tem muito a oferecer. Mavi, hoje a gente vai mergulhar num tema que atravessa gerações, mas que ainda é pouco debatido com profundidade, que é o etarismo. Esse preconceito contra pessoas com mais idade está presente em vários espaços da nossa sociedade e inclusive na cultura, que deveria ser justamente o lugar da diversidade. E tem algo errado aí, hein? E não é só uma impressão sua. Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, publicado em 2021, o etarismo afeta uma em cada duas pessoas no mundo. E ele não só aparece em piadas ou estereótipos, ele influencia decisões de contratação, distribuição de papéis e até políticas públicas. Pois é, Mavi, na cultura isso é extremamente escancarado. A gente vê isso em como o envelhecimento é retratado nas telas. Quantas vezes os personagens mais velhos são colocados como sábios, como rabugentos ou cômicos, é sempre dessa figura, mas raramente eles são colocados como protagonistas complexos, com desejos, com conflitos e histórias próprias. E eu até depois não vou falar agora para não furar o roteiro, mas a minha recomendação cultural é justamente sobre um filme que foge disso de uma forma muito inteligente que eu gostei muito. Enfim. Eu tô curiosa agora. Inclusive, tem um dado que mostra muito bem essa distorção que você mostrou ali, que é existir o personagem, mas de uma matéria muito rasa, sabe, bem distorcida, como se a pessoa parasse de ter uma complexidade, uma evolução ali nela. E esse dado, ele é mostrado no estudo da USC Annenberg School for Communication and Journalism. Então, é uma escola sobre comunicação e jornalismo, feita em 2020, que analisou 100 filmes de maior bilheterias nos Estados Unidos e descobriu que apenas 12%, gente, dos personagens com falas tinham mais de 60 anos. E desses, a maioria era retratada nesses estereótipos negativos. Cara, eu acho que isso não é o que nem metade do. Não, é realmente. Acho que não é nem metade de um. Se você for para pensar a quantidade de atores, né, de popstars que a gente tem ali em Uhum. Hollywood. Isso é muito. E eu acho que a Madonna fala muito sobre isso também em algumas entrevistas, alguns documentários, sobre como que ela vai continuar fazendo a arte dela justamente como uma forma até de protesto e de falar, eu posso continuar sendo uma loira gostosa ou uma morena gostosa, mesmo tendo 60 mais, 70 mais. Eu acho Uhum. que isso é muito importante, assim. Com certeza, porque quem tá ali atuando, quem tá representando, cantando, fazendo sua forma de arte, envelhece. E ela continua produzindo essa arte. E quem assiste também envelhece, também tá ali indo assistindo, consumir, comprar, indo em show, indo numa galeria de arte, fazendo diversas coisas. E sendo múltiplo, não apenas uma única coisa, ou apenas Exato, exatamente. apenas sábio. Bom, isso também não é só um problema de representatividade, Mavi, é um problema de mercado. A AARP, que é uma associação americana de aposentados, revelou que pessoas acima de 50 anos apresentam mais de 30% da audiência de cinema nos Estados Unidos, mas aparecem em menos de 10% dos papéis principais, ou seja, nem se vê na tela eles conseguem, né? Uhum. Ou seja, tem público, tem interesse, tem dinheiro envolvido, mas falta espaço.
Isso afeta não só os artistas, mas como a sociedade como um todo vê o envelhecimento. Temos até, inclusive, o filme que foi para o Oscar, falando sobre o quê? Exatamente isso. Quando a cultura só mostra a juventude como sinônimo de beleza, potência e protagonismo, ela reforça a ideia que envelhecer é desaparecer. E eu acho que essa que você mencionou do Oscar foi muito representativo. E eu lembro que quando, né, a Fernanda Torres perdeu o Oscar como melhor atriz, eu acho que o que mais deixou todo mundo chocado, não só os brasileiros, mas eu digo até a imprensa americana, foi justamente porque estava todo mundo esperando que fosse dada para Demi Moore, porque o filme Substância fala sobre isso, né? Sobre essa questão do etarismo e tal. E aí a academia foi lá e fez o oposto, né? Tipo, foi escolher realmente um papel e uma atriz que tá dentro desse estereótipo e um papel que reforça esse estereótipo, né? Eu acho que trouxe um debate muito importante, né? E aproveitando que a gente tá falando de Oscar, né? Também isso reflete não só do cinema, mas também das premiações, como a gente está falando agora, porque a atriz Maggie Gyllenhaal, acho que é o seu nome dela, revelou que foi considerada velha demais para interpretar o par romântico de um ator de 18 anos mais velho, ou seja, aos 37 anos. Então isso mostra que o etarismo começa cedo, principalmente para as mulheres, porque daí também a gente entra numa questão super misógina, né, de sexualização do corpo, então tem que ser aquele corpo padrão enfim. Então, eu acho que as mulheres acabam sofrendo isso muito mais até do que os homens. E é muito absurdo, né, que ela com 37 foi considerada velha demais, mas ele com seus, sei lá, 18 anos mais velho, que a conta tá sendo difícil pra fazer na cabeça agora, não era considerado velho demais pra estar namorando ela. Tem uma coisa aí meio deturpada, É, assim, não tem lógica, lógica. né, não tá batendo. E no Brasil, inclusive, a atriz Eliane Giardini, que tem mais de 70 anos hoje em dia, já falou em diversas entrevistas sobre como os papéis para as mulheres maduras são escassos e estereotipados. Ela disse que a mulher mais velha ainda é vista como alguém que perdeu o valor. E isso é muito grave. E eu acho que a gente começou a ver um pouquinho disso de uma forma diferente. Eu acho que esse ano, aqui no Brasil, eu digo, né? É quando a Fernanda Montenegro estrelou agora Vitória, né? Que é um filme super potente, super bonito. E aí, sim, eu acho que trouxe. Tudo bem que ela tava representando já uma mulher que já existiu, né? Então tinha ali uma questão do roteiro não fugir muito do que foi a fato, a realidade ali. Mas ainda assim, você viu uma idosa e a gente tá falando de uma idosa de 98, alguma coisa assim, né? Eu sei que a Fernanda Montenegro já tá beirando o 100 ali. Não, ela já tá na casa dos 90. E interpretando e fazendo um papel belíssimo. E ela foi muito emocionada por conta disso. Eu acho que ela pode trazer esse debate agora mais forte, assim, porque, por exemplo, fazia muito tempo que ela não estava na tela, né? A gente não via ela na tela, mas a gente só via ela no teatro, claro, fazendo muito sucesso, mas na tela, que é onde, digamos assim, a renda é maior, né? É onde o dinheiro gira, propriamente dito, com mais força, a gente sabe que ela estava mais afastada, né? Eu fui pesquisar, inclusive, ela está com 95 anos. 90, gente, É 95 virando sim. naquela força, naquela garra. Eu já tô tipo Fernanda Torres, eu não quero sair de casa. Muito bom. Bom, mas também tem gente que desafia tudo isso, como a gente estava falando ali. E a gente vai falar de algumas produções que colocaram pessoas com mais idades no centro da narrativa e que fizeram sucesso justamente por isso. Vai lá, Mavi, começa. É isso aí, porque a gente traz a crítica, a gente traz o lado ruim, mas a gente também traz, né, quem tá indo contra a maré e fazendo muito sucesso, como, por exemplo, as maravilhosas Grace e Frankie, da Eu Netflix. amo essa série, eu amo. Essa série, ela é perfeita e ela aborda de tantas coisas relacionadas ali à pessoa, independente da idade. Ela é estrelada pela Jane Fonda e da Lily Tomlin.
ambas acima de 70 anos, desde a sua primeira temporada, e mostra as 2 mulheres que recomeçam a vida após seus maridos se assumirem gays. Então é maravilhosa, porque não foca apenas no desenvolvimento delas, como pessoas mais velhas, mas no desenvolvimento deles, os maridos, como pessoas mais velhas e se assumindo e tendo uma vida. E todo o desenrolar da série, que dá muita vontade de falar aqui pra vocês, mas eu não vou falar. Eu só vou falar que tem 7 temporadas. E quando acaba, você fica triste, queria mais 7. E ela foi indicada ao Emmy e conquistou milhões de fãs ao redor do mundo. Inclusive, eu preciso muito terminar. É sério, eu assisti uma temporada, eu amei. E depois, porque assim, eu tenho mal que eu posso amar a série, mas nunca vou terminar. Eu não sei porque eu começo várias séries assim, e aí eu vou me atropelando até eu voltar. Então, assim, eu preciso terminar a série, mas eu sei que ele é muito boa. Eu amei, eu assisti toda a primeira temporada. Fica de Precisa, ela é perfeita. Outro exemplo é o Método Kominsky, também da Netflix, com Michael Douglas e Alan Arkin. A série aborda o envelhecimento, amizade e carreira com humor e sensibilidade. O filme, inclusive, ganhou o Globo de Ouro de... Ah, não, a série. Perdão, a série. Ganhou como o Globo de Ouro de melhor série de comédia em 2019. Essa eu não conheço, por isso que eu até me errei aqui. Eu não conheço, não conheci, nunca tive ouvido falar dessa. E também tem o filme Nomadland, dirigido pela Chloe Zhao, com Frances McDormand no papel principal. Ela tinha 63 anos quando venceu o Oscar de melhor atriz em 2021. Gente, olha que lindo! 63 anos vencendo o Oscar. É isso. E o filme mostra o quê? Uma mulher que vive como nômade após perder tudo. É uma história sobre resiliência e reinvenção. Esse filme é lindo, ele é tocante. E ela ganhando o Oscar foi uma cena linda e tocante também. Assim, Maravilhoso. eu acho que te traz, eu acho que um peso essa idade também, porque às vezes e a gente tá numa era há muito tempo, acho que até um pouco da geração dos nossos pais, de a gente tem que viver para ontem, né? Essa coisa. Se você não faz uma faculdade cedo, não casa cedo, parece que a sua vida não vai. A sua vida Uhum. inteira ela tem que acontecer até os 35, senão você é um fracassado na vida. E aí, assim, cara, a mulher ganhou um Oscar com 63 anos, sabe? Tipo, então, assim, não tem idade pra gente realizar os nossos sonhos, pra gente, né? E eu acho muito doida essa construção da gente ter a vida toda construída com 30 e 35, porque, ó, vamos pensar, vivemos apenas 3 décadas, vamos considerar ali 30 anos. Das primeiras, as 10 primeiras, você tá aprendendo a andar praticamente. Porque com 10 anos, a gente ainda é meio troncha, tudo bem, nem desenvolveu inteiro, nem Você teve. mais, se, você mais bate a cabeça porque não consegue nem ter senso de espacialidade. Exatamente. Aí, ok, né, mais 10 anos ali. Seu cérebro não terminou de se formar. Você não tá tentando se descobrir, os hormônios estão tudo doido ainda, tipo, tá começando a se assentar. Aí você tem o quê? 10 anos. 10 anos para resolver tudo. Para você conseguir magicamente constar com o teu círculo de vida perfeito. Que isso? Não faz nem sentido. Aí as pessoas que vivem mais, têm mais experiência, mais tempo, mais prática, mais décadas ali para elaborar e construir cada um desses pilares da nossa vida, né. Aí você vai descartar justamente essa pessoa. É, exato. Tipo, quais são suas prioridades, amor? Pelo amor de Deus. E olha só que interessante, aproveitando toda essa discussão. O censo de 2022, que foi o último que teve, o Brasil tem mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, ou seja, isso representa 15% da população. E mesmo assim, se tratando de Brasil, a gente não tá nem falando de Hollywood, tá falando de Brasil. Quantas novelas, filmes ou séries têm protagonistas com essa faixa etária? Pouquíssimas, né. Pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas. No máximo é uma sogra que tá ali no canto, a mãe de alguém, uma tia solteira num sítio qualquer. Não existe. Mas tem uma produção recente que veio abalar ali a situação, porque é ainda bem nuclear. Ela merece destaque, que é o reality show Casamento às Cegas 50 mais. Olha só. Aham, lançado pela Netflix Brasil com o slogan Nunca é tarde para amar. O programa mostra que pessoas acima de 50 anos buscando o amor sem ver o outro, que é a premissa do programa. E daí eles têm a questão da idade, você não vê
independente da idade também. Está sendo um sucesso de audiência, tá? O reality mostra que romance, vulnerabilidade, desejo e entretenimento não tem idade. E eu tenho que fazer um comentário aqui também, que a proposta é maravilhosa, e você assiste e é incrível, porque algumas coisas você vê que realmente não é a idade, é da pessoa, mas também vê que o etarismo também é da pessoa. Mesmo dentro de um casamento às cegas 50 a mais. Que houve um episódio em específico ali que você olha e você fica: "Oxe, não faz sentido. Essa soma aqui não tá batendo, vocês não estão aqui querendo mostrar que a vida não tem uma idade, que vocês estão todos bem e seguindo a vida. Como que tá acontecendo essa situação aqui?". Aham, sim. Então, Eu é bom para ver que não é só os jovens criticando as pessoas com mais idade, às vezes é a própria pessoa que se limita, também limita o outro, que tá na mesma posição. sim, eu acho que é uma questão muito de construção da tipo, tá tão enraizado, assim, é uma coisa estrutural da sociedade. Ó, outro exemplo também que eu lembrei agora, foi de uma novela que fez muito sucesso no começo desse ano, que foi Beleza Fatal, da HBO Max. Que, assim, são vários debates que o Rafael Montes traz, mas tem um bloco de capítulos ali que ele aborda muito essa questão do etarismo, porque o patriarca e até então um dos vilões ali também é visto como um dos vilões ali ambicioso, é o Átila, que é interpretado pelo Elson Capri, acho que esse é o nome dele. E ele também já, né, é de idade e tal. E ele aborda justamente isso, porque ele tá. A gente sabe que ele tem um segredo, enfim, daí a gente vai se descobrindo. Spoiler pra quem não assistiu ainda, então cuidado. Eu vou apagar o ouvido, peraí, pode falar. Não vou dar spoiler. Mas enfim, o segredo, o descobrimento ali é o arco do personagem se conhecendo no auge da vida dele, que é depois dos 60 anos. Então eu acho que também traz um pouco disso, assim, e do quanto a gente vê o personagem repetindo muitos conceitos que ele cresceu achando que aquilo era certo, e aí vem os personagens mais novos e começam a arrancar isso aos poucos. Claro, dentro de uma ficção bem, né, que às vezes até, tipo, dá uma forçada em algumas coisas, mas ainda assim eu acho que a gente pode arrancar essa reflexão ali daquele enredo. É, e até porque às vezes a pessoa se descobre na vida, mas também às vezes se descobre profissionalmente mais velho, né. Exatamente. Bom, e também tem muita gente que ganhou a carreira, ganhou notoriedade, né, na carreira, só depois dos 50. E isso não porque ele demorou necessariamente de, assim, para se descobrir ou entrar, talvez por falta de oportunidade antes, mas também porque o mercado só começou a abrir espaço tarde demais. E eu acho que até um adendo aqui só rapidinho, eu acho que vai ser muito positivo, já tem sido muito positivo que a gente tenha esse movimento da maior emissora do país de alguns anos, eu acho que já tem pelo menos uns 6 anos que a Globo vem fazendo isso, que é não usar mais aquele banco de talentos que eles tinham o tempo inteiro. Então você assistia, às vezes, Marina Rui Barbosa do começo do ano até o final do ano em 3 novelas diferentes, porque eles não mudavam. E agora eles estão fazendo contrato por produção, então possibilita que outras pessoas que antes não nunca tiveram oportunidade estejam participando das produções. E eu acho que é por isso, assim, eu acho que o mercado começou a entender isso muito tarde, né? A gente teve a maior emissora do país durante mais de 40 anos operando no mesmo sistema, sabe? Era só quem entrava lá, só fazia aquilo lá e pronto. E agora que a gente tá tendo essa mudança. Mas enfim. Realmente, é algo a se pensar, né, é um lado muito proveitoso até na questão da pessoa ideal para aquele papel. Exato. E voltando agora sobre a carreira, você sabia, Igor, que o Morgan Freeman só ficou famoso depois dos 52 anos com Armação Perigosa. E hoje, o Morgan Freeman é o Morgan Freeman, né, ele é o deus de Hollywood, um dos atores mais respeitados do mundo, com mais de 100 filmes no currículo. Nossa, assim, eu acho ele muito foda. Eu lembro da primeira vez que eu assisti ele foi no filme de ação, daqueles de policial, assim. Eu não lembro qual era o filme nem qual era o personagem, mas eu tenho nitidamente a imagem dele na minha cabeça, assim. Seria Eu acho incrível que se ele fosse faz. Armação Perigosa. Talvez seja. Porque eu sei que eu era pequeno, então. Mas, nossa, assim, e é marcante. Eu acho que ele tem uma atuação marcante.
E é isso, né? Tipo, eu nunca parei pra pensar que o cara ficou famoso só depois dos 50, porque pra mim, desde quando eu conheço ele é velho, né? Então, tipo, por isso, porque só descobriram o cara depois, sabe? Bom, e também trazendo para o Brasil, a gente tem o caso da nossa incrível Fernanda Montenegro, que foi indicada ao Oscar aos 70 anos por Central do Brasil. Gente, eu acho que eu tinha no máximo 5 anos de idade quando ela foi indicada. Faz muito tempo isso, hein? Ela é um ícone, né, que segue ativa, como a gente já falou, ela fez um filme agora, Vitória, que inclusive tá em cartaz de novo nos cinemas, essa semana eu tava vendo. Voltou, eles estão reexibindo. Premiada, super premiada. Eu acho que essa energia que a Fernanda Montenegro traz, super consciente, politizada. A Fernanda Montenegro é nossa rainha brasileira, literalmente. Ela é maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Aquela mulher, assim, não tem palavras para descrever, né? Ela é um ícone. Ícone que se daqui premiada, influente, prova que maturidade é potência. Eu acho que Fernanda Montenegro deveria ser elogio, tá? Nossa, você é Ai, Fernanda sim. Montenegro. Nossa, você tá tão Fernanda Montenegro hoje. É isso. E tem um também muito curioso, que é um pouco da visão que às vezes a gente tem de onde a pessoa quer chegar. Porque, por exemplo, tem o Rodrigo Santoro, que a gente conhece desde pequeno, porque ele começou jovem aqui no Brasil. Ele estrelou muitas novelas, Malhação e vários papéis que, né, a gente cresceu vendo. Só que deu para ver que em um momento ele parou e foi porque ele só conseguiu a projeção internacional, que era o que ele vinha buscando, e daí ele ficou um tempo tentando, 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 até que ele conseguiu de fato, depois dos 40 anos, com papéis em Westworld e Sete Prisioneiros. Ou seja, a maturidade também pode ser um ponto de virada, como foi o dele, que era alcançar a carreira internacional que ele tanto almejava. Não, sim, total. E eu acho que, até aproveitando, é, um parênteses, eu não sabia que ele tava em Westworld. Eu comecei a assistir a série, acho que eu assisti os 2 episódios e não vi mais, mas eu quero voltar a assistir. Fecha o parênteses. Eu acho que outros 2 exemplos também nessa mesma linha do Rodrigo Santoro é o Wagner Moura também, que embora a gente conheça ele desde muito cedo aqui no Brasil, ele só tá tendo projeção, né, agora, depois da Casa dos 40 também. E o Pedro Pascal também, né? Que ele já tinha uma carreira mais underground, e agora que ele tá conseguindo projeção, principalmente depois de The Last of Us, e agora um Quarteto Fantástico, então agora que eles estão conseguindo fazer essa projeção, eu acho que é muito legal isso, porque apesar de ter demorado o sucesso deles para ver, eu acho que são artistas que não seriam o que são se eles não tivessem agora sendo o sucesso, assim. Com certeza. Tem a construção, né? É o processo, é a jornada que a gente tanto fala. É. Bom, e também tem o caso da Laura Linney, que se consolidou com Ozark aos 53 anos. E da incrível que eu sou apaixonado por Viola Davis, que só foi reconhecida depois dos 45, mesmo já tendo uma carreira assim de anos e uma carreira super brilhante no teatro. Eu sou apaixonado. Qualquer coisa que tenha Viola Davis eu tô assistindo. É assim, eu não. Nossa, eu amo, amo. E eu conheci ela em How to Get Away with Murder. Nossa, por um instante eu achei que você conhecia ela pessoalmente. Eu fiquei toda assim, como é que ele Quem, nunca me falou isso? quem me dera conhecer Viola Davis? Nossa, Se eu tem tivesse. sido feliz por você um instante. Olha o delay aí, causando ilusões. Ai, nossa, o coraçãozinho até palpitou. Um Achei dia. incrível. Eu li o livro da Viola Davis, o Em Busca de Mim, e o livro conta toda a trajetória dela e como foi uma trajetória sofrida e uma batalha, e muito bom ver a batalha pessoal dela para conseguir reconhecer o valor dela. E ela só reconheceu o próprio valor, mesmo depois de estar fazendo sucesso, muito mais tarde. Então é legal ver que a virada, às vezes, é interna. E que você tem um momento, assim, de autorrealização depois de estar mais velho, mesmo depois de tendo conseguindo várias coisas que você almejava fisicamente, mas a autorrealização só vem depois, de Nossa, sim. certa altura e maturidade da vida.
teve uma entrevista que ela deu, não lembro pra qual programa gringo, que ela fala sobre isso, que ela recebeu uma vez uma ligação de um produtor e falando que ela era a Meryl Streep preta. E aí ela fala assim, bom, então me paga como você paga a Meryl Streep, porque daí ela tá falando sobre esse debate, assim, do que quanto mesmo artistas negros ainda recebem muito menos do que artistas brancos. Então ela brinca com isso e fala. Eu acho que tem tudo a ver com isso, porque é isso, você se importa bem e porque você entende o teu valor e você se encontrou ali e falou, esse é o meu trabalho, eu sei o valor dele, enfim. E nossa, com certeza, isso mostra que o problema não é só a idade, né. É toda uma estrutura que limita quem pode ocupar o centro da cena, e isso precisa mudar urgentemente. Já vem mudando, mas com mais afinco. É, tem um estudo da Panorama Audiovisual feito em 2023 que mostrou que apenas 6% das produções brasileiras têm protagonistas com mais de 60 anos. E quando elas aparecem, geralmente estão em papéis secundários ou bem estereotipados. E é muito doido e é muito legal, na verdade, a gente ver isso. Não, não é legal. Não é nem um pouco legal a gente ver isso, porque a gente trouxe primeiro um estudo americano, que mostrava que 12% eram de pessoas 60 a mais. E daí a gente veio para o Brasil também querer trazer esse estudo. E daí aqui a gente vê que tá ainda pior, que são apenas 6%. Então, ó, bora lá. Mas é isso, né? No Brasil a gente sempre tá um passo atrás, principalmente, né, na questão de cinema, porque, enfim, lá o investimento foi muito alto. E aí, se você quer entender isso, escuta o episódio anterior que a gente falou sobre isso, sobre soft power. Mas é isso, amiga. Eu acho que talvez a gente consiga mudar isso gradativamente. Eu acho que, principalmente com o foco que a gente tem dado pro MPB agora, eu acho que a gente tem reconhecido também esses lugares, sabe? Então, por exemplo, no MPB, na música popular brasileira, é muito forte os artistas já mais velhos, já mais de idade, né? É muito presente, né? O Gilberto Gil, o Lenine, enfim, vários outros que, querendo ou não, estão na casa dos 60 a mais ali. Eles já são. Tem Então, talvez a gente consiga expandir isso para outras áreas, né? Sim, tem ali a valorização, né, pela jornada. E realmente é importante porque tem um impacto direto também de como a sociedade vê o envelhecimento, que a partir do soft power, né, ali da a cultura, ela molda o imaginário coletivo. Então, se só jovens são mostrados como protagonista, o envelhecimento vira o quê? Sinônimo de apagamento. Mas tem mudanças acontecendo. Então, tem uma chama boa vindo por aí. Academia de Cinema de Hollywood, vamos começar por eles, depois a gente vem para nós. Criou em 2022 um comitê de diversidade etária para incentivar produções com protagonistas maduros. Olha Mudança só. muito legal. E plataformas como Netflix e HBO Max têm investido em séries com personagens de 50 a mais. Nossa, isso é bem legal, principalmente porque a gente tá falando aí das gigantes, né? Não só do streaming, como a Netflix e a Max, mas de produtoras também, né? Uhum. Então a HBO Max faz parte do grupo Warner, né? Então, que é uma das maiores produtoras do mundo. Então, isso tá na mesa de gente grande pra essa mudança acontecer. Eu acho que é aí que ela acontece, porque é um efeito cascata, né? Se os grandes vão fazendo, isso vai germinando para os pequenos e tal. Mas trazendo para nossa realidade aqui do Brasil, a gente tem a Lei Aldir Blanc II, que é a lei número 14.399, sancionada em 2023, que prevê o incentivo à produção cultural inclusiva, inclusive pela diversidade etária. E é um passo muito importante, ainda tímido, né? Mas muito importante porque envelhecer não é perder relevância, né? É acumular o repertório, experiência, profundidade, e a cultura precisa refletir isso. E eu acho bem importante, inclusive, porque a gente assim, parando para pensar com toda a minha experiência no teatro também, que os maiores teatrólogos que a gente estuda, que são nossas referências, eles só fizeram sucesso mais velhos. Eles tiveram aí a boa parte da sua carreira apagada, digamos assim, porque não era considerado um grande profissional. E tem, inclusive, estudos artísticos que, cara, você precisa de pelo menos 20 anos para você chegar na primeira etapa desse estudo.
Você tem que ficar mergulhado ali 20 anos, né, fazendo a tua jornada artística para você poder descobrir dentro de uma linhagem que estuda isso. Então, assim, é muito complexo. Não tem como você ter 20 anos de carreira e ser um melhor profissional e já querer ganhar o Oscar e Grammy e Grammy, etc. Porque você não tem nem um basamento, aquilo que você estava falando, você não tem cérebro ainda para isso, entende? Tem ainda, não, gente. É sobre isso. Isso. É mais do que dar espaço, né? É preciso criar narrativas que valorizem essa diversidade etária também. Porque cada fase da vida tem histórias que merecem ser contadas com complexidade, beleza e protagonismo. É valorizar a jornada e o conhecimento acumulado. Exatamente. E que bom que a gente tem esse espaço aqui no TT pra gente fazer esse debate. Porque a cultura também é lugar de transformação, viu, galera? É politizar mesmo. Não é só ficar aqui fazendo entretenimento, não, viu? Há quem diria que a gente criou esse programa só para poder fazer isso. Sim. Chorem. Bom, agora a gente vai pro nosso quadro do TT que a gente ama, que é o Rebobina. Aqui a gente pega o tema do episódio e traz uma obra para revisitar. Pode ser um livro, uma música, um filme, algo que nos ajude a olhar a cultura com outros olhos. Então vamos lá, Mavi. Pra você, qual é a sua indicação de hoje? Hoje eu vou indicar uma música que é praticamente um manifesto sobre o tempo e a resistência, que é O Tempo Não Para, do Cazuza. Ela fala sobre envelhecer sem se calar, sobre não aceitar os rótulos e seguir vivendo com intensidade. Ela é crítica, ela é poética, ela é linda e com uma melodia impecável, que né, do Cazuza. É isso que eu falo, é Cazuza, é autoexplicativo. Você não precisa falar, Cazuza, só isso. Cazuza. Ela é uma Fernanda Montenegro. Da música, sim. Ó, essa é forte demais, amiga. E essa música tem uma energia, né, que atravessa as gerações e tal. E agora eu quero saber de você, ouvinte, que obra te faz repensar o envelhecimento? Conta pra gente nas redes sociais ou aqui nos comentários. E eu quero saber de você, Igor. Que obra você considera um manifesto a favor da passagem do tempo? Ó, eu vou indicar um filme que, apesar dele ter sido meio famosinho quando saiu, eu acho que, como ele saiu na pandemia, ele não teve o boom que ele merecia. E ele traz exatamente isso que a gente tá debatendo aqui, que tá disponível na HBO Max e com o incrível Tom Hanks, que é o pior vizinho do mundo. Ai, meu Deus, eu amo esse filme. Esse filme é uma Ele é comédia dramática incrível. muito bom, cara. Ele Esse me filme, devasta. sim, ele te maceta de tantas formas, assim, tipo, nossa, eu acho que ele pega justamente pelo fato dele brincar com a comédia, eu acho que torna a coisa ainda mais difícil, Torna. assim, e emocionante, porque você tá vendo aquilo, é triste, mas o personagem tá rindo, aí você te coloca em cima do muro, assim. Eu acho que, nossa, é incrível e eu acho que esse filme fala justamente sobre isso, sobre a questão do abandono de pessoas mais velhas, sobre a questão de chegar aí na terceira idade, então vale muito a pena vocês assistirem esse filme. Nossa, lindo. Excelente indicação, Igor. Sério. Espero que vocês assistam e depois nos conte nos comentários o que vocês acharam. Com certeza. E agora chegou a hora do nosso quadro Lembranças Culturais, aquele momento em que a gente compartilha uma memória afetiva ligada ao tema do episódio. Bom, hoje, como a gente está falando de etarismo, a ideia é lembrar de produções culturais que colocaram pessoas maduras no centro da narrativa, com protagonismo, beleza e complexidade. Então eu começo te perguntando, Mavi, qual é a sua lembrança cultural de hoje? Ai, a minha lembrança cultural de hoje é cheia de afeto e de poesia, porque eu quero lembrar da Cora Coralina, que é a autora favorita da minha mãe. Fofinho. Sim, e a Cora, ela é especial porque ela começou a publicar seus livros só depois dos 70 anos. E mesmo assim, ela se tornou uma das vozes mais expoentes da literatura brasileira. Ela escrevia com simplicidade, mas com uma profundidade que atravessa as gerações. Olha só. E eu acho que o mais bonito é sobre isso, né? Sobre ela. Acho que já é simbólico o fato dela ter publicado os seus primeiros livros depois de 70.
Mas ela também falava muito sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre mulheres, sobre Goiás, né? Então eu acho que ela tem uma brasilidade que é um pouco diferente, né, do que a gente já está Sim. acostumado, justamente porque é a brasilidade vista por uma pessoa de mais de 70 anos, assim, que está realizando essa... Sabedoria nas palavras, né. Exato, aham, é muito diferente, assim. Sim, e ela fazia isso com uma força tão serena, tão verdadeira. Claro, é a prova viva que nunca é tarde para recomeçar, que a maturidade é uma potência criativa ali. Aham. Agora, Igor, eu quero saber de você. Qual a sua lembrança cultural especial para hoje? Olha, eu não vou trazer uma obra que tem alguém, porque a gente já fez isso no outro quadro, mas de um momento em que eu conheci Pedro Bandeira. E eu ganhei um autógrafo dele no livro A Droga da Obediência. Eu adoro Pedro Bandeira e eu acho que eu cresci ouvindo as histórias dele e tal, então eu acho que quando eu conheci ele com 14 anos, teve esse simbolismo, porque, ok, ele já tava numa idade, né, muito mais que a minha, eu não lembro quantos anos ele tinha na época, mas eu via ele como esse ideal de escritor, assim, tipo, nossa, eu quero ser Pedro Bandeira, eu tinha essa, né, essa visão, assim, esse desejo de ser, porque eu me espelhava nele. Então, e olha como é isso que a gente tá falando, que pra mim era muito oposto. Enquanto algumas pessoas veem uma pessoa mais velha e falam, nossa, esse, né, dessa idade agora, Bocós. pra mim eu já tava assim, de cara, é um escritor super incrível. Eu cresci lendo ele, agora eu tô conhecendo ele, eu quero ser ele, sabe? Tinha aquela coisa. Então, eu acho que a questão da idade também influenciou, né, nessa questão. Então, por isso que eu trouxe essa lembrança cultural. Maravilhoso, adorei. E você, ouvinte, qual que é a sua lembrança cultural com personagens e protagonistas, por favor, personagens protagonistas maduros, da melhor idade? Compartilha com a gente. Bom, é isso. Esse foi o nosso TRT de hoje, nosso teletrama. Falamos sobre etaísmo, representatividade e o poder da maturidade na cultura. Mostramos que envelhecer não é perder espaço, é ganhar história, profundidade e potência. Que esse episódio inspire mais produções com protagonistas maduros e mais respeito por quem tem muito a ensinar. Eu acho que, inclusive, o Folhetim devia produzir alguma coisa com pessoas mais velhas. Nossa, com Porque certeza. já jogo aqui pra. Olha, ó. Agora que é uma via coordenadora de produções originais, é você que diz o que a gente vai produzir. Eu acho que a gente vai produzir. Aí eu já deixo aqui um áudio A Chincha! na gravação, que é pra deixar registrado aqui. Maravilhoso. Amei, amei, amei. Abrindo a seleção amanhã. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Muitos beijos, muitas telas, muitas tramas, muita cultura para vocês. Beijo, até mais, galera. Tchau!